Segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, e a partir do versículo 16. Este é o texto desta pastoral nesta manhã. Nós estamos celebrando o dia da Bíblia, e a Bíblia nada mais é do que a voz de Deus para os nossos corações. Por isso, se na oração nós falamos com Deus, a Bíblia, Deus fala conosco. Por isso é que nós, enquanto cristãos, não podemos negligenciar o estudo honesto e cotidiano da palavra do Senhor. Diz assim, eu estou lendo na versão NAA, vai dizer assim: toda a Escritura, ou seja, toda a palavra, toda a Bíblia é inspirada por Deus. Apóstolo Pedro, na sua primeira carta, vai dizer que de todos os escritos, nenhum deles teve a iniciativa no coração do homem. E apóstolo Paulo vem aqui nos retificar isso, dizendo que a palavra de Deus, toda ela, de Gênesis ao Apocalipse, ela é inspirada por Deus. A palavra inspirada no grego koiné é sopro, soprar de Deus. Então a Bíblia é o sopro de Deus ao coração daqueles que redigiram ela. Então Deus fala aos nossos corações. Agora, como se não bastasse, ela não é só inspirada, ela é útil, ela tem utilidade, ela gera vida, ela é vital, ela é útil. Agora, qual é a utilidade dela? Por que eu preciso ler a Bíblia? Primeiro, ela é inspirada para o ensino, porque se nós queremos aprender de Deus, o caminho é esse, é a palavra de Deus. Não tem como nós aprendermos de Deus querendo buscar a Deus em nossos próprios discursos. Não tem como nós aprendermos de Deus procurando conhecer em Deus em nossas dialéticas. Não tem como nós entendermos Deus nas nossas retóricas. Deus não se aprende na nossa inteligência. Deus se conhece pela sua palavra, se revela na palavra dele. Por isso que a igreja de Deus precisa de homens e mulheres que pregam a palavra, porque ela é o ensino. Não é homem e mulher que filosofa em torno da palavra, ou filosofa em torno da vida, ou filosofa em torno da experiência dos outros. O que a igreja de Cristo precisa é de homens e mulheres que primeiro se comprometem com a palavra, segundo, ensinam verdadeiramente a palavra. Este é o pastor, este é o instrutor que a igreja do Senhor precisa. E é isso que essa igreja tem apelado dentro dos seus 83 anos. Homens e mulheres que pregam a palavra e que precisa ensinar a palavra de Deus a partir dela, porque ela é que Deus deixou para nós. Porque se nós formos buscar conhecer Deus a partir das nossas intelectualidades, nós vamos falhar. Eu posso chegar aqui e falar para vocês durante 24 horas sem abrir esta Bíblia, mas eu tenho a firme certeza que eu estarei falando de mim para mim mesmo, e nada isso vai mudar a vida de vocês, porque isso não é o que Deus espera, nem isso é aquilo que Deus requer da sua igreja. O que Deus quer é que a gente pregue a sua palavra, fale e ensine a palavra, porque é ela que é inspirada, não é meu pensamento que é inspirado. Meu pensamento é fruto dos meus encontros e desencontros da vida, mas a palavra de Deus é a inspiração de Deus para a sua igreja. Enquanto a igreja estiver abraçada com a palavra de Deus, ela está no caminho de Deus. E quando ela se divorcia da palavra de Deus e se fundamenta no pensamento e na intelectualidade do homem, ela está longe de Deus, ainda que dentro de um prédio com uma nomenclatura escrito igreja. Agora vejamos mais, para ensino, mas ela é útil também para repreensão. E aí há algo bastante importante.
repreensão e para a correção e para a educação na justiça. Repara algo bastante sério, é que nesta palavra ela só não tem o ensino, mas ela também tem a repreensão. E o grande dilema é que nós hoje não gostamos da repreensão. Nós queremos viver uma vida cristã totalmente divorciada de tudo que nos ofende o nosso pecado, ofende as nossas mazelas. Repare que a palavra de Deus, ela nos corrige, ela nos repreende, ela serve para a nossa educação na justiça, porque a justiça fora da Bíblia, a Bíblia mesmo diz que é como se fosse trapo de imundícia, para dizer para nós o seguinte, que qualquer julgamento de justiça que não tiver pano de fundo ou fundamento, a escritura, ela é uma justiça falha, defasada, manca. Nós precisamos da palavra de Deus, nós precisamos da Bíblia para nortear esses nossos passos, essas nossas decisões, esse nosso anseio de viver. E a Bíblia nos corrige, ela nos educa em justiça, e nela nós vamos aprender a forma de viver. Eu tenho pensado com muita seriedade em torno do viver cristão desses tempos, e uma das coisas que me chama a atenção é que o viver cristão ele tem pendido a uma vida cristã privada. As pessoas na igreja estão vivendo um cristianismo privado, só que cristianismo privado não é cristianismo do céu, não é cristianismo de Deus. Repara, a Bíblia diz que o Senhor será conhecido pelo mundo quando nós começarmos a fazer o que, irmãos? Quando nós começarmos a amar uns aos outros. E repara algo bastante importante. Quer saber algo importante nesse texto? É que a Bíblia não diz quando os cristãos começaram a amar os não cristãos. Repara que a Bíblia não diz que Deus será conhecido quando o cristão ama o não cristão, mas é quando o cristão ama o cristão. Sabe por quê? Porque o amor pelo qual a Bíblia sugere ser o amor que o cristão precisa amar o outro é o amor de Jesus, é o amor de autonegação, é um amor incondicional, é um amor de entrega, é um amor de sacrifício. É isso que Cristo quer que o cristão vive com o cristão. Quando o cristão passar a amar o cristão desta maneira, o mundo conhecerá que Cristo é o Senhor do cristão. Repara o quão sério é este texto, e que por vezes a gente lê ele e simplesmente não entende. Mas a Bíblia diz aqui que ela é a correção, ela é a educação para nós andarmos em justiça. Então, repare, se nós queremos andar na justiça, o primeiro passo é olhar para a Bíblia. E o primeiro sinal muito claro da Bíblia é que o nosso proceder precisa mostrar Cristo lá fora. E a porta para isso é o amor, e ele diz o amor do cristão para com o outro cristão. É o amor que não me deixa, em momento algum, olhar para um irmão menos do que eu olho para mim. Quando eu não me concentro no amor, que de Cristo eu sou alvo, o amor que Ele fez, subir no madeiro, se entregar no mano do pecado, Ele não sabia o que se tratava, porque na sua vida não havia pecado, embora Ele sabia que precisava subir lá para nos perdoar a nós. Ele se entrega sem ter nenhum tipo de mácula, simplesmente para nos mostrar o tipo de amor que Ele queria que a igreja entendesse e andasse com ela. Por isso o perigo que nós temos, ou de nós estarmos vivendo uma fé privada, pode nos levar para um lugar que não se chama céu. 17, ele diz, a fim de que o céu, repare que a Bíblia, esta palavra que é inspirada, esta palavra que é útil para nos ensinar, para nos repreender, para nos corrigir, para nos educar, a finalidade é nos tornar servos. Repare algo bastante importante, é que a Bíblia está aqui para nos tornar servos. E a forma que nós temos de andar como servo é nos submeter à ordenança de Jesus,
é nos submeter ao ensino de Jesus. E o ensino macro de Jesus é o amor um pelo outro. Esse amor, que sem o qual nós não veremos a Deus, porque é com Ele que Deus nos ama. A Bíblia existe para nos tornar servos. O nosso grande luto por ausência de servo é a negligência dos cristãos com a Bíblia. Quando o cristão não tem a Bíblia, ele não desenvolve o espírito de servo. Hoje nós estamos celebrando o dia da Bíblia. Nós poderíamos celebrar o dia da nossa cristandade também, e avaliar, equilibrar, colocar na balança quanto de Bíblia nós temos em nós. Aí ele vai dizer, para que o servo, este servo que é corrigido e que aceita a correção, este servo que é ensinado e que submete ao ensino da justiça, para ele se tornar perfeito, para ele se tornar aquilo que Deus quer que ele seja. É para isso que a Bíblia serve. Por isso, meu irmão, quer agradar a Deus? O caminho é Bíblia. Quer amar seu irmão? O caminho é Bíblia. Quer ser perfeito e perfeitamente capacitado para toda boa obra? O caminho é Bíblia. E isso quer dizer, eu posso concluir essa sentença, irmã Eliane, de que nem toda boa obra é bíblica. E a despeito de boas obras, nem todas elas serão aceitas por Deus, porque se não for produzida por um coração de servo, que tem a Bíblia inspirada por Deus, como o seu ensino, a sua repreensão e a sua correção, tudo aquilo que ele faz é para ele mesmo. Então nós precisamos de Bíblia para que a nossa vida cristã ela seja relevante. E repara, quando eu falo que nós precisamos de Bíblia, eu não falo que nós precisamos de Bíblia aqui. Porque Bíblia somente aqui não muda nada também. Faz você simplesmente um conhecedor e muitas vezes legalista por causa do conhecimento torto que tem da Bíblia e não acrescenta nada em nada, nem mesmo em você e nem em mim. Mas eu estou falando em Bíblia aqui e aqui, porque é isso que vai mudar a nossa vida. Quando a Bíblia ela passa a ser a nossa vida, a nossa forma de ser, a nossa forma de falar, a nossa forma de tratar, a nossa forma de comportar, a nossa forma de apresentar a Bíblia. Nesta manhã, pela tradição cristã, nós estamos celebrando o dia da Bíblia, mas a Bíblia não pode ser celebrada só neste segundo domingo de dezembro na nossa vida. A Bíblia, ela precisa ser celebrada todos os dias da nossa vida, até que o Senhor venha nos buscar. Isto é viver a Bíblia. Isto é ser um cristão. Irmãos, para terminar, eu quero ler aqui um texto que está no livro de Lucas, capítulo 12, o versículo 8 e o versículo 9. Diz assim a palavra do Senhor. Cristo falando: digo mais a vocês, todo aquele que me confessar diante dos outros, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. 9. Mas o que me negar diante das pessoas será negado diante dos anjos de Deus. Irmãos, como eu cristão, como eu batizado, como eu sacramentado,
Posso negar a Deus? Pode. E muitos negam. Todas as vezes que não se acha Bíblia na vida do cristão, ele está negando o Senhor. Todas as vezes que o comportamento não é bíblico, ele está negando o Senhor. Todas as vezes que ele vive um antinomianismo ou um legalismo bárbaro, ele está negando o Senhor. Porque o Senhor é graça, porque o Senhor é Bíblia, porque o Senhor é amor, porque o Senhor é justiça. Então eu e você precisamos pautar pela Bíblia e assim não negar o Senhor diante dos homens. Todas as vezes que eu fecho a Bíblia para o capricho do homem, eu estou negando a Deus. Todas as vezes que eu concordo com a corrupção, com a negligência do homem a respeito daquilo que a Bíblia professa, eu estou negando a Deus. Todas as vezes que eu negligencio o meu posicionamento a respeito de situações que me são requerido um posicionamento e eu nego a Bíblia, eu estou negando a Deus. E a verdade é que esse texto tem duas sentenças. A primeira sentença, ele diz que aqueles que confessaram diante dos homens, o paralelismo é: eu confesso diante do meu Pai. Mas a segunda sentença é: aqueles que me negar diante do homem, o paralelismo é: eu negarei diante do meu Pai. A questão que se põe é: num dia como hoje, que estamos celebrando a Bíblia, qual é o nosso real interesse? Ser reconhecido diante do homem ou reconhecido diante de Deus? Sobre esse texto eu falarei no próximo domingo, mas hoje eu quero terminar por aqui, pedindo que você baixe a sua cabeça e eu quero orar com você. Obrigado, Senhor, pela tua bondade, pela tua misericórdia e pelo teu muito amor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu a tua palavra. Ah, Deus, como é delicioso nós termos a tua palavra, como é delicioso meditar cada manhã, cada noite, como é prazeroso saber que nós temos a tua voz bem pertinho dos nossos ouvidos todos os dias. Basta abrirmos e lermos. Deus, obrigado, porque hoje nós estamos celebrando esta palavra que é rica, esta palavra que é viva, esta palavra que é eficaz, esta palavra que transmite vida, esta palavra que nos acompanha. Deus, obrigado, porque o Senhor nos tem permitido pregar esta palavra em tempo e fora de tempo. Por isso a nossa oração é: aumente o nosso prazer pela tua palavra, aumente-nos fome e sede da palavra e da justiça, aumente em nós, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.